Fala galera, feliz ano novo, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho para dar continuidade à nossa análise sobre a primeira temporada de Percy Jackson, que vem sendo lançada aí pelo Disney Plus e veio adaptar de forma digna a obra de Rick Riordan. Então se você quer saber o que eu achei sobre os episódios 3 e 4, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Bom, jabá feito, bora pro tema! O terceiro episódio, intitulado Nossa Visita ao Empório de Anões de Jardim, se inicia com Percy indo até o sótão ali da casa grande do acampamento Meio Sangue para ter a consulta dele com o oráculo. Esse momento é bem parecido com o que a gente tem ali no livro. A gente tem o oráculo lá em forma de um cadáver mumificado ali que é mantido no sótão do acampamento para apresentar as profecias. Da boca dele sai um vapor que se materializa na forma do padrasto de Percy e apresenta a profecia para ele ali. Então, agora Percy recebeu oficialmente a missão dele através do oráculo. O próximo passo é ele escolher quem vai acompanhar ele nessa missão, quem serão os campistas que ele vai elencar para ir com ele nessa jornada. Então, ele escolhe Annabeth e Grover. E logo em seguida a gente tem Grover fazendo um trabalho meio sujo ali com os cavalos alados do acampamento, quando Percy chega para contar para ele que escolheu ele como um dos acompanhantes. E aí Grover questiona o porquê dele não ter escolhido nenhum campista mais habilidoso. E Percy diz que ele é a melhor escolha, que ele confia muito em Grover e tal. Mas aí a gente também tem um flashback e descobre que a profecia diz que ele vai ser traído por aquele a quem ele chama de amigo. Então foi uma estratégia de Percy levar Grover, porque ele acha que Grover é o amigo que tem menos probabilidade de trair ele ali. Então Grover fica lisonjeado e fala pra ele que vai levar os melhores lanches na viagem e tal. E logo em seguida a gente tem uma visita de Luke a Percy ali no chalé de Poseidon, que é onde ele passou a morar depois que ele foi reclamado pelo pai dele. E Luke leva pra ele o par de tênis, o famoso par de tênis ali, alados, que ele ganhou de presente de Hermes, que é o pai dele. Então são tênis que você fala maia e saem asinhas ali nas laterais dele, pra quem estiver calçando ele poder voar. Então ele dá esse par de tênis a Percy e pede que ele leve com ele na missão. Nesse momento Percy fala que pensou em escolher ele como um dos acompanhantes ali da missão, mas que preferiu escolher Grover porque na mente dele, se ele tiver que escolher entre salvar a mãe dele e concluir a missão, ele vai querer salvar a mãe dele. Ele sabe que Annabeth vai ser contra isso, ele precisava de alguém que ficasse a favor dele. Ele sabe que Luke ficaria a favor de Annabeth independente de qualquer coisa. E, na mente de Percy, Grover vai ser a pessoa que vai ficar do lado dele, porque ele acha que o fato de Grover ser o protetor dele obriga Grover a estar do lado dele em qualquer situação. Então a gente tem essa explicação e Luke fala que entende os propósitos dele, as razões dele, pede que eles cuidem uns dos outros para que ninguém se machuque e concluam a missão para conseguir voltar para o acampamento. Na cena seguinte, a gente tem Grover, Annabeth e Percy ali na fronteira do acampamento, na divisa onde tem o Pinheiro, e a gente tem a primeira referência a Thalia, né, que é a filha de Zeus que morreu ali naquela colina, na colina Meio Sangue, onde ela estava tentando entrar no acampamento e foi atacada pelas três fúrias de Hades, e na luta ela não conseguiu resistir e acabou falecendo, e Zeus transformou ela no Pinheiro que marca ali a divisa do acampamento Meio Sangue com o mundo mortal. A gente tem essa primeira referência ali antes do trio partir de fato para a missão. Nesse momento a gente não tem a cena do livro em que Argus leva eles de carro até a cidade. Por questão de custos, eles optaram por não colocar o personagem de Argus nessa primeira temporada, porque é um personagem que ele é quase que todo coberto por olhos e ia usar muito CGI. Eles preferiram não fazer isso aqui nessa primeira temporada. Então o trio vai de táxi até a cidade e pega o ônibus para seguir viagem. E eles ficam lá sentados perto do banheiro. Percy se queixa do cheiro, mas Annabeth explica para ele que o cheiro é justamente para mascarar o odor que ele exala como filho proibido, né, que é um filho dos três grandes deuses do Olimpo. E aí ele precisa mascarar esse odor porque os monstros sentem e vêm até ele se guiando pelo cheiro.
Eles têm até uma discussão em torno disso, porque a Annabeth vai descer para comprar lanche e Percy quer descer com ela, e ela fala que ele tem que ficar no ônibus para se proteger, que é melhor, e ele questiona o fato de Annabeth achar que está no comando da missão, então tem essa discussão ali. Grover tenta mediar cantando a música do consenso, mas não adianta muito, e aí Annabeth vai até a lanchonete. Nesse momento ela tem até um momento bonitinho em que ela está passando por um dilema ali para escolher qual doce levar, porque apesar de ser uma menina muito dura, assim, a Annabeth também quer ser uma pessoa amável, ela quer agradar, ela quer ser afável, ela quer que as pessoas olhem para ela e gostem dela, ela sente falta disso. A vida dela toda foi mais da brutalidade dos treinamentos do acampamento Meio Sangue do que, de fato, num seio familiar, então ela anseia por isso também, afinal de contas, ela é tão meia humana quanto qualquer outro semideus, né? Então a gente tem essa nuance, mesmo que sutil dela ali, mas muito bonitinha sendo apresentada. Enquanto isso, Grover e Percy estão conversando lá no ônibus sobre como funciona a mecânica dos monstros e como eles detectam os semideuses. Grover explica algumas coisas para ele ali. E nesse momento também a gente percebe que a Alecto está a bordo no mesmo ônibus, esperando ali só o momento certo para atacar e pegar a Percy, que é isso que ela foi fazer ali. A Annabeth percebe e as duas têm um diálogo ali. É quando a gente entende que existe ali uma familiaridade entre elas, pregressa, né? Elas já se encontraram antes. E a gente entende então que Annabeth estava com Talia e com Luke quando as fúrias atacaram, que acabaram matando Talia ali na fronteira do acampamento. Então Alecto propõe que Annabeth entregue Percy a ela para que ela deixe Annabeth e Grover seguirem com a missão e aí tudo vai ficar bem. Afinal de contas ela está ali só para pegar Percy. Annabeth, obviamente, recusa, vai até os meninos e diz que eles precisam sair do ônibus. É quando Alecto revela a forma dela e ataca o ônibus junto com a irmã, que a Annabeth mata com a maior facilidade do mundo. Ela joga a faca e a criatura vira pó. Então, eles fogem do ônibus e seguem ali por um caminho de sátiro, onde eles também têm outra conversa, onde Percy quer ligar para o acampamento para contar o que aconteceu e a Annabeth é contra, porque ela fala que ligar para o acampamento é o mesmo que admitir que fracassou. Então Percy sugere pedir ajuda a Athena, que é a coisa mais absurda possível, e a Annabeth fica profundamente ofendida porque acha que ele está desdenhando da relação que ela tem com a mãe, que já não é muito boa, já que a Athena é totalmente ausente, não fala com ela e tal. E a Annabeth pergunta o porquê dele sentir tanto medo de ser quem ele é. Então fica aquela animosidade ali no ar. Percy tenta fazer valer o benefício que ele acha que tem em levar Grover com ele na missão, que é ter Grover do lado dele, porque Grover é o protetor dele, até que Annabeth fala que Grover também foi protetor dela. Então Percy descobre, enfim, que Grover também estava com Annabeth, Talia e Luke quando ocorreu a luta contra as fúrias ali, que Grover também foi protetor de Annabeth. Nesse momento, Grover fareja hambúrgueres e sabe que é alguém do mundo deles que está ali por perto, afinal de contas eles estão no caminho de Sátiro, coisa que os humanos não conhecem, então ele sabe que é alguém ali do mundo mítico, né? Da mitologia grega. Então eles vão seguindo e chegam até o Empório de Anões de Jardim, onde tem várias estátuas ali no jardim, e Annabeth percebe de cara que se trata da Medusa, o que é um pouco diferente do livro, porque eles simplesmente correm para lá porque estão com fome, eles sentem o cheiro da comida, Percy está faminto, então eles entram mais na intenção da comida, sem saber de fato quem é que mora ali. Então a gente tem esse momento aí em que a Annabeth diz que é a Medusa, o que eu não gostei muito, porque a pessoa não vai entrar no covil de uma criatura como a Medusa conscientemente sabendo quem ela é. Não funcionou tão bem pra mim quanto teria funcionado se tivessem deixado do jeito que é no livro. Mas pra justificar isso, a gente tem a Alecto encontrando eles ali na porta da casa de Medusa, e aí eles ficam entre uma e outra. Ou eles vão pra Fúria, ou eles vão pra Medusa. Então, como eles sabem que Medusa tá ali oferecendo a comida, eles vão até ela aparenta ser bem gentil, então recebe eles. Annabeth tá meio receosa por causa das questões que Medusa tem com Athena, e aí Medusa tranquiliza ela falando: nós não somos nossos pais, não tenho mágoa de você, beleza, tá tudo certo, sentem aí e comam. Grover se senta porque tá com muita fome, Percy fica ali, ela meio que vai até a cozinha pra terminar de fazer a refeição, e Percy vai conversar com ela. É aí quando ela conta sobre o que aconteceu, fala que a mãe de Percy e ela são como se fossem irmãs, atacadas pelo mesmo monstro, que no caso é a relação que ela teve ali com Poseidon, que ela está referenciando aqui. E a gente tem isso de uma maneira mais detalhada e humaniza mais Medusa, porque no livro a gente tem uma menção de que Medusa e Poseidon foram namorados e Athena, com inveja, transformou Medusa naquilo que ela se tornou. Mas Annabeth fala que Medusa se tornou do jeito que se tornou quando Athena amaldiçoou ela por ter traído a devoção dela a Athena. Então
A gente vê que a história não é bem assim quando ela conta para Percy que ela foi atacada, fazendo menção a de fato o que acontece no mito grego, que Medusa foi violentada por Poseidon. Então a gente tem uma referência a isso de uma maneira mais sutil, mas ainda assim deixa claro que foi isso que aconteceu, principalmente na forma que ela fala, que foi atacada pelo mesmo monstro que a mãe de Percy. Então a gente vê isso sendo contado aqui de uma maneira mais explícita e mais madura. Eu entendo Rick não ter abordado dessa forma no livro, porque era 2005, era meio que tabu falar sobre isso também. Então eles tentaram manter a coisa mais infantil possível no livro. Na série eles já aprofundaram mais e trouxeram uma carga mais humana à Medusa também. Porém, a gente tem uma menção ali a como aconteceu essa situação ali entre Medusa, Atena e Poseidon no livro. Mas a gente não tem os nomes dos envolvidos, a gente só sabe de Atena, na verdade, num diálogo entre Annabeth e Percy, onde eles falam assim: olhe, é só que não deveríamos nos dar bem, ok? Nossos pais são rivais. Por quê? Ela suspirou. Quantas razões você quer? Uma vez minha mãe pegou Poseidon com a namorada dele no templo de Atena, o que é super desrespeitoso. No mito grego, a pessoa com quem Poseidon estava no templo de Atena era Medusa. Mas a coisa tinha acontecido contra a vontade dela. A Atena culpou Medusa e não Poseidon, porque ela acha que Medusa traiu a devoção a ela, porque Atena preza pela pureza sexual e Medusa tinha se envolvido com Poseidon, então ela considerou tudo aquilo ali como uma grande traição da parte de Medusa e amaldiçoou ela a ser como ela é, com os cabelos de cobra e petrificando todo mundo para quem ela olhasse. Então, depois de contar a Percy o que de fato aconteceu e tentar fazer ele entender que os deuses, na verdade, não ligam muito para os humanos e que os verdadeiros monstros são eles, ela pede que Percy se una a ela em detrimento ao Olimpo. Percy não aceita e, em virtude disso, ela ataca o trio. Então a gente tem uma luta ali onde eles fogem pro porão dela, onde tá um monte de caixas, então eles ficam se escondendo. E aí Percy, Annabeth e Grover bolam um plano onde Annabeth pega o boné de invisibilidade dela lá, coloca na cabeça de Medusa para que Percy não veja ela e não corra o risco de ser petrificado no processo, e Percy corta a cabeça dela fora. O que foi um combate bastante fácil, se a gente for comparar ao livro, mas vá lá, serviu. Então a gente tem ali ele recolhendo a cabeça dela depois e usando a cabeça de Medusa para derrotar Alecto, que estava esperando lá do lado de fora a boa vontade dos alecrins dourados de sair do covil de Medusa para ela poder pegar a Percy e levar embora. Então, quando ela vai tentar atacar ele, ele simplesmente pega a cabeça de Medusa e usa para petrificar ela. O que, de fato, me deixou curioso em saber como é que eles vão driblar a Alecto petrificada, porque ela vai ser útil mais pra frente ainda. Então, fica aí no ar como é que eles vão seguir com essa vertente da história agora. Grover também acha o tio Ferdinando dele, que está ali no covil da Medusa petrificado, e Grover se sente triste por ele, pelo que aconteceu com ele ali, tem esse momento ali que ele está sentindo com isso. Então a gente tem o trio tentando decidir o que fazer com a cabeça de Medusa. Percy sugere que eles deixem o boné com a cabeça e escondam ela invisível lá no porão para ninguém achar, mas isso acaba gerando uma discussão onde Annabeth questiona ele sobre Medusa ter falado sobre a mãe dele e ele ter escondido que a mãe dele estava ali com Hades e ele tá querendo ir para lá para salvar ela, e aí ele também questiona o fato de Alecto ter proposto uma parceria ali com Annabeth para Annabeth entregar a Percy para ela. Então tem aquela discussão sobre eles não estarem sendo sinceros uns com os outros, o que gera mais animosidade entre eles, e aí Grover intervém porque ele explode, ele não aguenta mais e ele fala que o boné é a única coisa que liga a Annabeth e a Atena, é a única coisa que a Annabeth tem da mãe dela, e ele também fala sobre Percy estar ali passando por esse dilema com a mãe dele, porque ele quer ter a mãe dele de volta, que é a única pessoa que ele acha que se importa com ele no mundo. Então ele fala que ele está cansado, ele passou o dia todo tentando fazer com que as coisas funcionassem bem para todo mundo e tá vendo que não está tendo resultado. Então a gente tem Grover desabafando nesse momento também. Nesse momento ele questiona Percy também, e Percy conta a verdade sobre a profecia, que ele fala que a profecia fala que ele vai ser traído por aquele a quem ele chama de amigo, e ele só escolheu Annabeth porque ele não enxerga nela uma amiga. Então a lógica dele era levar Annabeth justamente para se proteger desse aspecto da profecia. Depois disso, Percy sugere mandar a cabeça de Medusa então para o Olimpo. O que Annabeth diz que seria considerado uma falta de respeito, eles iam enxergar como impertinência. Percy diz que ele é impertinente e que, de uma forma ou de outra, nos mitos gregos, Perseu entregou a cabeça de Medusa ao Olimpo, né? Então a gente vê eles decidindo fazer isso. Grover ainda tenta argumentar,
Mas aí Percy e Annabeth, para fazer ele calar a boca, começam lá a cantar a música do consenso. E aí em seguida a gente vê Hermes, interpretado por Lin-Manuel Miranda, finalmente ele apareceu, entregando a cabeça de Medusa ao Olimpo. E aí o terceiro episódio se encerra dessa forma. Eu achei o terceiro episódio bom, em questão de trabalhar as dinâmicas dos personagens ali. Tem uns aspectos que não me agradaram muito, umas escolhas de roteiro que eu achei que seria melhor se eles tivessem preservado do jeito que é no livro, mas no conjunto geral eu gostei desse episódio. E aí a gente vai agora para o quarto episódio, Meu Mergulho para a Morte. Esse episódio se inicia com um flashback de Percy e Sally numa aula de natação, onde ela está tentando convencer ele a participar da aula, ele está com medo de ficar dentro da piscina, e ela fala que ele precisa aprender porque vai ser perigoso para ele não saber nadar, e ele pode precisar quando ela não estiver mais com ele. Ele fala que ela vai estar sempre com ele ali naquele momento mãe e filho. Mais uma vez a gente tem Virginia Kull mostrando a interpretação dela ali como Sally, que eu achei muito boa desde o início da série. Então a gente tem esse primeiro momento. Logo em seguida a cena muda para Percy se vendo num deserto com uma figura misteriosa falando que a ruína está a caminho e vai se abalar sobre todos eles. Então Percy acorda de um sonho, ele está dormindo na cabine de um trem. Annabeth e Grover também estão lá. E aí ele começa a conversar com a Annabeth. Ele pergunta se a Annabeth está acordada, ela diz que sim. E aí eles têm um diálogo sobre os deuses e como ele sente que eles precisam estar constantemente tentando chamar a atenção dos deuses para ele, para que ele seja notado, e que o pai não liga para ele. E Annabeth também acaba se abrindo mais sobre a vida dela antes dela ir para o acampamento Meio Sangue. Conta como ela foi gerada por Atena através de uma ideia, porque Atena prega a pureza sexual, então ela não faz filhos da maneira convencional. Surge de uma ideia, de uma conexão que ela tem com um mortal. Então ela teve Annabeth e entregou ela como presente para o pai de Annabeth, que é um professor. E aí ela cresceu com o pai dela ali até determinada idade. O pai cuidava dela e enxergava ela como de fato uma dádiva dada pela deusa. Mas aí ele casou com uma mulher e teve outros filhos, e a mulher já enxergava a Annabeth como um problema, como um estorvo, não como um presente. E aí quando a Annabeth viu que não tinha mais cabimento para ela ali naquela família, ela simplesmente fugiu. Então ela compartilha a perspectiva dela a respeito dessa situação com Percy. Ela fala que não são apenas os deuses que são egocêntricos, todo mundo é. A diferença é que os deuses têm regras que, se forem seguidas, você consegue prever como é que eles vão agir, os humanos não. Então por isso ela prefere entender os motivos e os propósitos dos deuses. Nesse momento Grover acorda resmungando porque está com sono e tal, e aí eles vão tomar café da manhã. É quando uma coisa gruda ali na lateral do trem. Então a gente tem Grover, Annabeth e Percy tomando café e conversando sobre como é que eles vão fazer dali pra frente. Percy pergunta como é que eles vão encontrar a entrada do mundo inferior lá na Califórnia, porque ele não sabe, e Grover fala que eles ainda estão no passo 4, e isso é mais pra frente e eles vão resolver quando chegar a hora. Depois Percy compartilha sobre as dúvidas que ele tem a respeito da profecia. É quando ele repara também que tem centauros passando do lado de fora, assim, correndo no campo ao lado do trem. É aí que Grover conta pra ele que havia muito mais centauros, mas aí o deus Pan, que é o deus da natureza a qual os sátiros servem, desapareceu. E aí a natureza começou a sofrer com isso e foi diminuindo cada vez o número de centauros ali. Então a gente tem a primeira referência a Pan aqui. A gente sabe que tem uma grande importância na história de Grover essa busca por Pan. Ele quer se tornar um buscador, ele quer conseguir a licença, é por isso que ele tem que cumprir ali a missão dele como protetor, para que ele consiga a licença para fazer isso. O tio Ferdinando dele, que ele encontrou no covil de Medusa, estava buscando Pan e ele também quer seguir essa jornada aí. Então a gente tem essa menção a ele aqui. E Annabeth tranquiliza a Percy falando que profecias são subjetivas, que não devem ser seguidas ali ao pé da letra. Então a gente tem essa conversa entre eles ali, e é no momento que chega um policial pedindo as passagens deles. Quando eles apresentam as passagens, o policial pede que eles sigam ele até a cabine. Quando chega lá, a cabine está totalmente destruída, a cabine onde eles estavam hospedados. E aí Grover fala, não, quando a gente saiu para tomar café ela estava intacta, isso aí não foi a gente e tal. Mas o policial não se convence muito disso e coloca eles ali em observação, onde eles estavam ali tomando café da manhã. Eles ficam sentados na mesa,
E aí a Annabeth fala que eles não podem perder muito tempo nisso, que eles não podem perder tempo na delegacia de St. Louis, prestando esclarecimento e tal. Então eles estão preocupados com essa situação ali. E é quando uma mulher se aproxima com uma gentileza um tanto estranha para conversar com eles. E Grover percebe que tem vidro na roupa dela, então ele deduz o quê? Que ela quebrou a cabine para entrar no trem, não para destruir. Então ela se revela ali como sendo alguém do mundo deles, que é a mãe dos monstros, Equidna. E ela faz referência também a Gaia, que, para quem conhece mais a série ali, nos Heróis do Olimpo, tem uma importância nisso também. Então ela fala que os semideuses são mais monstros do que os filhos dela, porque eles são imprevisíveis, são perigosos, e ela quer erradicar eles. Então ela pretende dar Percy, Annabeth e Grover de comida para o bichinho que ela está carregando ali dentro de uma bolsinha de mão, que é aquelas que a gente carrega cachorro dentro. Então ela diz que eles três vão ser a presa do filhote dela que está aprendendo a caçar ali. Nesse momento ela solta a criatura e sai um ferrão de dentro da bolsa lá e fere Percy, perfura Percy no ombro. Annabeth esfaqueia a cauda da criatura e eles conseguem correr para o fundo do trem. Então eles são perseguidos pela polícia, afinal de contas a polícia não está vendo nada por causa da névoa, né? Os humanos não enxergam o que de fato está acontecendo de místico ali, mas eles vão correndo para o fundo do trem, a polícia vai atrás e o monstro também vai. Só que os humanos veem um chihuahua no lugar do monstro, porque a névoa encobre isso. E isso também é igual ao livro, então eles preservaram isso, eu gostei bastante. Ao chegar no final do trem, o trio consegue fugir, então eles ficam correndo ali por St. Louis, procurando um lugar para se proteger. E Annabeth diz que existe um santuário destinado a Athena ali, que eles podem ir para lá porque os monstros não vão entrar, que é o Arco de St. Louis. Então ela fala que é uma maravilha arquitetônica, é uma coisa muito bem simétrica, que serve também como homenagem a Athena justamente por isso, porque Athena também é deusa da arquitetura, então é como se fosse um santuário, um templo destinado a ela. Então eles vão para o Arco de St. Louis. No livro eles só vão lá porque a Annabeth quer conhecer, porque ela gosta muito de arquitetura. Então aqui eles atribuíram uma utilidade mais relevante à história para a série. Então eu gostei bastante dessa mudança que eles fizeram aqui. Então a gente vê eles indo até o Arco de St. Louis, ficando ali dentro até que Grover diz que vai procurar conseguir passagens novas para eles poderem dar seguimento à viagem, enquanto Percy e Annabeth conversam um pouco sobre Athena e sobre Poseidon, e Percy acaba falando para ela que não quer nada do pai dele e que ela fez mais por ele do que o pai fez a vida inteira. Então Annabeth fala, ó, cuidado, você tá quase me chamando de amiga, fazendo referência lá ao que eles conversaram no episódio anterior. E ela fala em algum lugar que o oráculo tá rindo da gente. E é quando Percy começa a sucumbir ao ferimento que o monstro de Equidna fez nele. Então, Annabeth e Grover tentam acudir ele e ela tem a ideia brilhante de ficar molhando ele na fonte do Arco de St. Louis, achando que a água vai curar ele assim, mas não está surtindo efeito. E é quando eles veem Equidna chegando, eles precisam voltar para dentro do Arco de St. Louis. Annabeth então sugere que eles entrem e peçam ajuda a Athena no altar, que é o ponto mais alto do Arco de St. Louis ali. Então eles entram, mas aí eles veem que Equidna e a Quimera, que é o monstro que está com ela, entram no arco. Então Equidna tinha dito para Annabeth alguma coisa que só ela ouviu. Percy questiona e ela diz que Equidna disse que Athena está magoada com Annabeth pela impertinência de ter mandado a cabeça de Medusa para o Olimpo e que ela vai ser arruinada por isso, porque ela não respeitou a mãe dela. Então ela sente que a mãe abandonou ela ali e deixou ela para morrer com a Quimera. Então eles sentem que eles vão ter que lutar quando chegarem lá em cima. Eles sobem para o topo do Arco de St. Louis, Annabeth evacua a área, tira todo mundo de lá, aciona um alarme, o pessoal sai, e ela pede que Grover leve Percy embora. Então ele vai obedecer, mas aí Percy pede para ela ficar com a espada e finge que vai dar a espada a ela, e em uma manobra ele coloca a Annabeth para fora da sala e se fecha lá dentro para lutar contra a Quimera sozinho. Então Equidna chega com a Quimera, Percy tenta lutar, mas ele está fraco, não adianta muito. Equidna faz um buraco no Arco de St. Louis ali, Percy acaba ficando pendurado lá e cai de cima do Arco de St. Louis. E nesse momento ele é pego pela água do rio Mississippi e puxado para dentro do rio. O que é diferente no livro, eu gostei mais disso na série também, porque existe uma distância entre o arco e o rio, e no livro Percy cai de cima do arco dentro do rio já, que não funciona muito bem porque a proximidade
não é coerente com o que o livro narra. Então eu gostei de ter vindo um redemoinho de água e puxado ele lá pra dentro, ficou mais convincente assim. Então a gente vê Percy dentro da água do rio, ali quando um espírito se aproxima dele, um espírito da água, falando que ele precisa confiar no pai dele, que o pai dele nunca abandonou ele, sempre esteve ali, que ele só precisa respirar. Fazendo referência ao início do episódio, quando Sally também ficava dizendo para ele confiar mais, que ele precisava aprender a nadar. Então a gente tem o episódio se encerrando dessa forma. Esse quarto episódio já não me agradou tanto quanto os primeiros. Primeiro, eu achei ele demasiadamente curto. Ele é um episódio que, tirando os créditos, teve 28 minutos de duração, então ele passou assim. E ele tem cortes muito bruscos, muito abruptos. Tem coisa que eles poderiam desenvolver mais, dar um pouco mais de tempo de tela, mas parece que eles estavam com pressa e correram com o roteiro. E o episódio termina num ponto crucial ali, na tentativa de um cliffhanger que não funcionou muito bem, porque o corte final dele também ficou brusco. Então ele termina de uma maneira que me deixou com uma sensação mais negativa do que positiva em relação a ele. Eu acho que poderia ter sido melhor. Então me incomodou um pouco. Eu acho que eles poderiam ter feito escolhas melhores para contar essa parte da história aqui. No entanto, não é algo que prejudique tanto assim a minha visão geral da série. Eu continuo gostando muito da adaptação. Tô otimista para o que a gente vai ter ainda pela frente aí. Ainda restam mais 4 episódios. E eu tô ansioso para ver o que vai rolar daqui pra frente. Eu volto com a análise dos próximos 2 episódios quando eles já estiverem disponíveis. Então daqui a 2 semanas. Bom, galera, essas foram minhas opiniões sobre os episódios 3 e 4 de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Chama essa pessoa pra fazer parte do grupo também. Não pede pra ela se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Seja uma testemunha de Noah. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!